Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí de São Luís do Maranhão, pela TV UFMA. Um bom dia também para quem está assistindo a gente aí pela Pop TV, lá em Porto Alegre e Sobradinho. Hoje tem bastante assunto, vamos falar do PIB aí, que você tem um monitoramento do PIB da GV, uma leve queda, mas com alguns dados interessantes, principalmente sobre investimentos aqui no Brasil. Vamos ter que falar de novo aí de editoriais do Estadão, da Folha, aí todo dia aparece um aí para a gente ter que comentar e rebater. Vamos falar do desmatamento, porque o agro é pop, mas está tomando prejuízo agora. Quem diria que eles teriam que pagar pelas consequências dos próprios atos, né? Mas antes de tudo isso aí, a gente tem uma agenda bem recheada. Hoje a gente vai falar com o Presley aí. Bom dia, Presley, tudo bem com você? Bom dia, André. Bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje tem muita coisa para comentar. Nós vamos falar sobre termômetro da Bolsa, vamos falar um pouco sobre essa questão do desmatamento que afeta o seu bolso aí do outro lado também. E tem muito assunto bacana que a gente precisa ficar atento para que a gente consiga fazer escolhas cada vez mais eficientes e mais econômicas. Mas acho que a gente pode começar com a nossa agenda do dia, né, André? Vamos lá para a agenda do dia, né? Então, um dia hoje, uma quarta-feira, até que um pouco mais tranquila, sem tantas coisas aí, principalmente aqui no Brasil, né? Então o pessoal tá nessa quarta-feira uma marasma, assim, sem grandes movimentações. Então a gente tem o quê? A gente tem no Reino Unido o CPI, que é a inflação, né? E o núcleo da inflação de setembro sendo divulgado aí, foi divulgado, né, às 3 horas da manhã pelo horário de Brasília. Às 7h20 na Itália, a dirigente do BCE, Cláudia Bucci, concedeu uma palestra numa universidade lá na Itália. Aqui às 8 horas da manhã, o IPCS, que é o índice semanal de inflação da GV, foi divulgado aqui às 8 horas da manhã. 2h30 vai ser o fluxo cambial semanal do Brasil e pelo Banco Central. Na Eslovênia, Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, vai falar em uma palestra no Banco da Eslovênia. Nos Estados Unidos vai sair o balanço da Alcoa depois do fechamento do mercado. E na zona do euro tem a reunião do Conselho Europeu. Então uma agenda bem esvaziada hoje, a gente não conseguiu nem fazer uma segunda página da gente. Ou seja, não tem um dia muito movimentado hoje, né? Então a gente vai mais falar algumas notícias que saíram, né, em alguns lugares, né, Presley? Pois é, parece que a galera está um pouco mais na deles, esperando alguns resultados de algumas instituições financeiras, mas é sempre importante a gente enxergar e observar e falar um pouquinho aqui sobre o que afeta de fato as decisões no final das contas. Mas a gente pode conversar sobre a Bolsa Asiática, né, que também parece que está indo no mesmo caminho, André? Tá, as bolsas asiáticas acordaram meio azedas nessa manhã. A gente teve aí resultados negativos aí vindo de empresas de semicondutores, empresas de alta tecnologia, afetaram as bolsas dos Estados Unidos no fechamento de ontem. Você tem uma agenda esvaziada, então ficou basicamente aí todo mundo aí vendo esses balanços, e os balanços de empresas de semicondutores levaram aí as bolsas asiáticas no geral para o negativo. A gente ainda tem o caso da China, né, que você tem, parece que agora vai virar um negócio meio que diário, parece que virou o dia da marmota, né? Mercado decepciona, daí vai lá dirigente chinês tentar mostrar aí que vai conseguir, explica melhor aí como funciona as medidas para tentar chegar no PIB de 5%, né? Então parece que está esse jogo de gato e rato lá essa semana toda lá, e você teve aí o anúncio de algumas que vão ser divulgados aí, na verdade falaram que vão divulgar algumas medidas, né, de melhora, principalmente do setor imobiliário, que vem sofrendo constantemente aí nos últimos anos na China. Isso aí deu uma animada no mercado, mas não teve jeito. A gente teve uma queda bem considerável aí de toda a Ásia, principalmente por causa dessas empresas de tecnologia. Então foi uma queda generalizada, caiu o Hang Seng, caiu o Xangai Composto, caiu o COPSE. O destaque negativo foi justamente aí o Nikkei 225, a gente não vai colocar na tela, a gente colocou na tela para vocês, mas o gráfico está muito feio, gente. Então, a gente está com problema hoje a gente está com problema hoje, né, no broadcast, a broadcast aí também parece que está que nem o mercado não quer trabalhar nessa manhã, né? Broadcast, para quem não sabe, é da onde a gente tira os gráficos, né, e as notícias, então não tem nada a ver com a gente, né? É o Estadão que faz o broadcast, então a gente tira os dados do broadcast para fazer a nossa planilha, e ele está hoje, assim, num dia, assim, bem complicado aí, está difícil atualizar as tabelas, então. Mas a gente fala do Nikkei 225 justamente porque teve a maior queda. A gente lembra que o Japão, ele é muito ligado às empresas de tecnologia do Ocidente,
ele tem na sua bolsa aí também muitas empresas de tecnologia, então ele é muito sensível a essa área. E com esses anúncios de balanços aí, deixando o mercado um pouco mais azedo, ele também sofreu uma queda de 1,85 aí nesse mês aí. Então, essa aí foi o destaque negativo que a gente teve na Ásia nessa manhã, que todas as bolsas caíram bastante, muito aí puxado por alguns balanços, Presley. Pois é, outra coisa também que caiu bastante, mas já era esperado, é a situação aqui da prévia do PIB. E, obviamente, que a gente pode passar daqui a pouquinho por várias situações, mas a atividade econômica caiu 0,2% de acordo com o monitor do PIB, que é calculado pela FGV. E a gente tem alguns comentários para fazer a respeito de coisas bem importantes aqui, né, André? Exatamente. Primeiro a gente pode colocar o primeiro gráfico na tela para mostrar como que está o PIB aí caminhando. A gente teve aí, diferente do que foi divulgado, né, no último IBCBR, né, a gente tem a segunda queda consecutiva, né, já teve uma queda aí de 0,3 em julho, uma queda de 0,2 em agosto, então a gente está vendo aí um terceiro trimestre mais fraco aí na economia brasileira, tanto que a gente tem que a variação mensal contra o mesmo mês do mesmo período anterior, a gente ainda continua muito bem, obrigado, né, que a gente teve aí no mês anterior uma variação de 5,4% aí contra o mesmo mês do ano anterior, ou seja, contra o mesmo momento do ano anterior, e agora uma alta de 3,4%, ou seja, a gente teve essa queda em relação ao mês passado, mas a gente tem uma alta bem considerável se a gente comparar com o ano passado. Então, o ano passado já teve uma economia bem forte, a gente cresceu quase 3%, e esse ano a gente continua com uma economia bastante forte aí, que deve chegar sim próximo dos 3%, mas a gente também tem a questão da sazonalidade. Agosto é um mês bem complicado, mesmo com o Dia dos Pais, aí o comércio fica fraco, os serviços ficam fracos, justamente porque as pessoas ficam se preparando para gastar com tudo aí no fim de ano, e até pelo que os dados aí como PMI estão mostrando para a gente, a partir de setembro que você deve ter uma retomada com força aí de alguns medidores aí do PIB, Presley. Pois os dados mostram para a gente que nós tivemos uma estagnação, principalmente no setor da indústria e também uma pequena retração nos serviços, que são setores básicos que ajudam bastante, principalmente no fomento da economia. E eu acredito que isso reforça bastante a necessidade da gente investir na nossa indústria, até para essas questões de sazonalidade, porque do contrário, o que carrega boa parte do PIB no final das contas são esses setores, principalmente dando a base da economia, que geram emprego e renda, porque do contrário, se a gente ficar só focando em agro, ficar focando em plantar boi por aí para cima e para baixo, a gente vai ter um problema maior ainda, que a gente vai sempre continuar sendo esse grande fazendão com Wi-Fi. Até porque o que também impulsionou essa retração foi as exportações líquidas, que é a diferença daquilo que a gente manda para fora, daquilo que a gente traz aqui para dentro. E isso também teve uma queda notória, o que fez com que essa atividade também tivesse uma leve queda. Mas, como o André apontou, essa queda sazonal, a gente já pode esperar por ela, mas no agregado a nossa economia está crescendo, inclusive se a gente falar em relação a investimentos. A gente teve, numa comparação, 18% de aumento da taxa de investimentos, que é o maior durante 15 anos da série histórica que calculou de 2000 a 2015. E isso também vai muito contra várias pessoas que comentavam sobre que as pessoas iam deixar de investir no Brasil, que talvez com o governo de esquerda a galera ia sair daqui, a gente ia ficar vivendo à mercê da sorte, mas uma taxa de investimento, um crescimento de 18%, na minha opinião, isso mostra que tem muita gente querendo investir no Brasil. E na sua, André? Exatamente. Vamos colocar o próximo gráfico aí, que eu acho que a gente tem um pouco dessa questão aí, né? Da questão de como que as famílias estão consumindo, e também explica um pouco, né? Você vê, quando a gente olha assim, a gente vê aí que teve até um certo aumento do consumo das famílias aí nesse mês, mas olha que interessante, como que aumentou aí, você teve produtos semiduráveis esse mês aí, então isso aí explica também uma piora um pouco da situação, mas reduziu o consumo de não duráveis e as pessoas estão consumindo mais produtos duráveis. Então, isso daí é produto de qualidade, produto industrial. Então, a gente vê que os serviços, ele está quase estagnado, né? A gente vê a questão dos serviços quase estagnados aí nesse momento. Mas os duráveis, que é essa linha, que é esse gráfico cinza aí que vocês estão vendo aí na tela, eles estão crescendo, eles cresceram se a gente comparar o último mês, e você também teve esses semiduráveis. Então, isso vai um pouco em linha, e até a gente já pode colocar o próximo gráfico também para complementar o que você falou, que aí vai mostrar também a questão dos investimentos. Olha a barrinha
a barrinha azul escura, quase preta que vocês estão vendo. Para mim fica quase escura aqui, mas para vocês está bem azulzinha aqui. Então, olha só como aumentou. Olha como aumentou consideravelmente esse mês aí. A gente tem, então, 7,5% de taxa trimestral de investimento, formação bruta de capital fixo. Olha, aumentou muito a construção, mas aumentou muito a compra de máquinas e equipamentos, ou seja, a gente está investindo. A gente pode estar numa sazonalidade de queda, mas olha como a gente está investindo. Então, a gente está investindo com qualidade, não está comprando só máquina e equipamento para plantar boi, que nem o Presley fala. A gente está comprando máquina e equipamento para montar carro, para montar avião, a Embraer, para melhorar a nossa indústria. Então, a gente está crescendo aí e está crescendo com uma qualidade. A gente já está se programando para alta de demanda futura. Então, não tem nem o que falar. Aí você vai lá e fala assim, não, mas a demanda futura não vai dar conta, se a gente ficar, a oferta futura não vai dar conta. Eles estão aumentando a oferta futura, gente. Olha aí, investimento. Mas não, vamos tacar a Selic aí, porque parece que essa situação não está boa, né, Presley? Exatamente, porque para a Selic, para as instituições monetárias principalmente, é muito mais fácil você ir lá e escrever uma taxa de juros um pouco mais alta para dizer que está controlando a inflação. Só que o que de fato, para cá, na nossa inflação brasileira, ela é uma inflação híbrida, ou seja, ela tem tanto os componentes da demanda quanto os componentes também da oferta. Só que, como que você reduz uma determinada inflação de oferta? Não somente aumentando a taxa de juros, na verdade nem a taxa de juros entra nessa equação, mas resolvendo isso que você está vendo aqui no gráfico. Investimento em meios de capital, investimento em maquinário, investimento em tecnologia, coisas essas que fazem o sentido de trazer mais produtividade e fazer com que a gente consiga até dar conta dessa demanda futura, planejar melhor os aumentos que vão surgir no futuro, tanto de novas tecnologias e para dar capacidade também de emprego e renda para as pessoas. Porque é dessa forma, talvez, que nós vamos no futuro, não somente no futuro tão distante, mas no futuro próximo também, enxergar essas saídas para as inflações no geral. Falando em inflação, a gente vai agora mostrar aquele estudo do IPEA que sai todo mês aí. É bem importante a gente observar ele para ver em quem está vindo a conta aí do controle inflacionário, né? A gente tem que a inflação acelerou para todas as faixas de renda em setembro, mas para as famílias de mais baixa renda, o peso foi maior. Principalmente porque o que subiu nesse mês aí de setembro? Energia elétrica e alimentos. Então isso aí tem um impacto muito maior para as pessoas aí de renda mais baixa, porque todo mundo tem que pagar energia elétrica, todo mundo tem que comer, e isso aí tem um peso muito maior no orçamento de pessoas com renda mais baixa. Isso aí, para quanto maior a renda da pessoa, isso fica mais diluído, porque quase que tudo bem, não é a mesma coisa, mas não existe uma diferença tão grande entre o consumo de alimentos que uma pessoa de renda alta e uma pessoa de renda baixa vai fazer. Não é tipo uma diferença assim muito significativa. É significativa? Até pode ser, mas não é muito significativa, né? Não, como que a gente diria em economês, né? Não tem uma elasticidade de demanda-preço muito diferente, né? Então, basicamente, você tem, quando cresce alimentos e taxas que todo mundo tem que pagar, isso aí pesa mais no bolso de quem ganha menos. A gente tem até o gráfico para mostrar para vocês aí como que está essa questão aí. Estava diferente, se a gente pegar aqui durante o acumulado 12 meses, a gente via que era uma escadinha de fato. Quanto menor a renda, menor também era o impacto que a pessoa estava tendo, justamente porque ano passado, principalmente no final do ano passado, a gente teve uma situação que a inflação estava sendo mais danosa para as pessoas com maior renda, porque era uma inflação que vinha mais dos combustíveis. As pessoas com menor renda não têm carro, então elas não utilizam tanto combustível. São pessoas com renda média para cima, que têm carro e que sentem mais o peso dos combustíveis no seu dia a dia. Mas você não estava tendo grandes altas de tarifas, alimentos estavam se comportando bem, então você tinha uma escadinha que quanto menor a renda, menor o impacto. Agora você já tem quase que todo mundo sentindo um impacto quase que igual. Então, você teve uma diferença muito pequena entre quem tem uma renda muito baixa e quem tem uma renda média alta. A diferença está justamente que no ano, as pessoas com renda mais alta, que são acima de 17 mil por mês, tá, gente? Está tendo um impacto bem menor na inflação. E as pessoas, principalmente porque você tem um peso muito maior esse ano de alimentos e tarifas na composição inflacionária, mas nos últimos 12 meses ela tem um impacto maior. Porque o que cresceu muito nos últimos 12 meses? Um item de muito luxo, que é a passagem aérea. Que quem usa passagem aérea constantemente são pessoas de renda muito alta. A gente usa passagem aérea quando tem um compromisso muito importante, viaja a trabalho, ou quando a gente vai viajar.
Então é nessas horas que pessoas das rendas médias, baixas e tudo mais usam passagem aérea. E a gente vê aí que, por causa disso, o impacto nesse mês foi de 0,58 para pessoas com renda muito baixa, 0,55 para pessoas com renda baixa e 0,48 para renda baixa média. Ou seja, todos o impacto para pessoas com renda baixa foram acima da inflação geral, que foi de 0,44. E olha que você teve, então, cada vez mais diluído o preço de alimentos e de tarifas a partir das rendas médias, chegando até 0,33 na renda alta. Então, esse mês aí de setembro foi uma da inflação que eu gosto de falar que é tipo o pior tipo de inflação que tem, que é aquele que impacta com maior peso na cabeça das pessoas com menor renda, justamente pelas características que é inflação de alimentos e tarifas, Presley. Pois é, a inflação de alimentos aqui no Brasil ela tem uma característica muito nítida de ser afetado por qualquer evento climático que aconteça. No caso, como a gente apontou aqui no gráfico, você pode ver muito bem que as camadas mais baixas de renda sofrem muito mais porque a proporção do que eles gastam do salário deles com alimentação, energia e moradia é bem maior. Aqui a gente não está nem conversando sobre a cesta de consumo em si, do que o que o rico consome e do que o pobre consome. Mas observar que as pessoas com a renda mais baixa, elas têm mais sensibilidade a esses eventos é muito importante até para poder pensarmos em como resolver o problema da inflação aqui dentro da economia brasileira. Até porque, como o André comentou, as rendas altas são atingidas pelos preços das passagens aéreas, de serviços de lazer e recreação. Então, esse tipo de cesta de consumo das pessoas mais ricas geralmente não é tão alterado, até porque tem uma reserva ali, outra colar, e é preciso pensar também nas camadas mais baixas, que são as primeiras camadas a serem afetadas, como, por exemplo, pelos efeitos da seca, queimadas, estiagem e vários outros problemas climáticos que, inclusive, os prejuízos são bilionários, né, André? Quem diria, né, Presley, que desmatar tudo ia gerar prejuízo? Além de impactar muito a inflação dos alimentos, ou seja, está fazendo com que as pessoas mais pobres paguem mais em alimentos, então parte dessa culpa é deles, também estão agora sofrendo as consequências de seus próprios atos, né? Porque eles desmataram a rodo, teve dia da queimada, tudo isso para ficar plantando milho, soja e boi nesses últimos 13 anos, só que isso aí já gerou um prejuízo de 1,3 bilhões de dólares. Ou seja, prejuízo bilionário. Esse estudo aí que é da UFMG, ou seja, uma instituição respeitadíssima, você vê aí que já teve então uma média de 73 milhões de perda por ano por causa disso. Você tem então que as safras seduzem porque o clima fica ruim para eles, ou seja, eles sofrem com a questão climática, a produção fica pior, mas eles continuam aí, parece que eles não aprendem, né? Então, vá lá, todo ano tem alguma coisa que mostra, gente, vocês têm que mudar um pouco a atitude aí, porque do jeito que vocês estão tocando a coisa, vocês vão matar todo mundo e vão perder dinheiro além de tudo, né? Porque falar que vai matar todo mundo, às vezes não sensibiliza a pessoa, mas que ele vai perder dinheiro, capaz de sensibilizar, mas mesmo assim, Presley, mesmo assim, eles vão lá e continuam atuando e falando a mesma coisa. Parece que quanto mais se mostra irresponsável a atitude do agro brasileiro, mais eles dobram a aposta e mais dinheiro eles perdem, né? Não é possível. É um pensamento muito raso e também um pensamento muito burro, sem qualquer lógica econômica para observar de fato o que seria sustentável no longo prazo. E para a galera que às vezes tem medo, alergia da palavra sustentável, eu não estou falando nem em ideia consciente do meio ambiente apenas, mas a ideia de ser um negócio sustentável. Porque se você está falando de um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais para a produção de milho e de soja, isso vai ter que ser compensado, isso vai sair do bolso dessas pessoas que inclusive continuam queimando, continuam desmatando. Então, parece que tem uma venda na cara dessas pessoas que seguem negacionista. Inclusive, essa própria pesquisa da UFMG foi atrás de algumas pessoas para poder saber, tá beleza, você acha, por que está acontecendo isso? Qual é a motivação por trás? O que explica? E boa parte são pessoas que ainda são negacionistas. Ou seja, o pasto está queimado, mato desmatado, e ainda assim as pessoas não conseguem enxergar que é uma consequência dos seus próprios atos. E isso vai afetar você aí do outro lado. Isso vai afetar o nosso bolso. Tanto a parte de consumo desses derivados de milho e soja, que vão ali fazer a ração dos animais, que vai se tornar carne para você, também como todo um ecossistema que vai afetar
inclusive a gente aqui no Sudeste, as pessoas do Sul e de todas as regiões do Brasil. Então é mais do que urgente entender que não só do lado financeiro a gente precisa observar isso, mas também a questão do ecossistema como um todo. Até porque a gente está falando de alimentação básica. Presley, ontem a gente falou, né, da questão do imposto de renda. E a gente falou que era uma coisa boa, que realmente as pessoas que ganham até 5 mil reais, elas deveriam ser realmente desoneradas do imposto de renda, porque a gente tem uma situação aqui bem complicada. Aqui, quem é pobre aqui no Brasil paga muito imposto, né? Só que, obviamente, tem gente que acha que é ruim, tem gente que chama de demagogia. E quem? Quem é ele? O terrível editorial, hoje da Folha. A Folha acha ruim que você tenta essa reforma do imposto de renda, né? Ele acha que você fazer uma tributação mais justa aí vai começar mal aí se você tributar o andar de cima, tá? Então, ó, a Folha não quer que você que ganhe até 5 mil reais seja isento de pagar salário mínimo. Ela vai lá e pensa aqui e está chamando isso como demagogia. Olha aí que maravilha, né? Porque não pode, o pobre não pode ganhar isenção, né? Porque é complicado, né? O pobre tem que pagar a conta. Isenção tem que ser só para os 23 maiores ramos da economia. Aí você tem que desonerar a folha de pagamento, porque senão eles não vão contratar gente. Eles vão demitir as pessoas se vocês cobrarem impostos dele. Mas se você ganhar isenção, a economia vai quebrar. Poxa! Que lógica é essa, né? Então, as empresas bilionárias que têm dívidas ativas gigantescas, que não aumentaram a contratação de pessoas depois da desoneração, na verdade, transformaram essa desoneração em lucro. Existem estudos sobre isso, e é fácil achar esses estudos sobre isso. Estudos mostrando que esses setores não aumentaram a quantidade de pessoas trabalhando nos seus ramos, mas sim aumentaram o seu markup, aumentaram a sua margem de lucro. Então, para isso, tudo bem. E se você voltar a reonerar, o que vai acontecer? Não, elas vão demitir as pessoas que elas nem contrataram. Então, elas vão fazer isso. Então, não pode, porque vai quebrar a economia. Mas isentar quem ganha até 5 mil reais também vai quebrar a economia. Porque vai ter que cobrar 1%, 2%, é isso? 2% a mais do pessoal que é mais pobre, que é mais rico. Aí não pode, né? Pô, porque daí, coitado, cara, o cara não vai poder, sei lá, comprar a Mercedes do ano, comprar o Porsche do ano, vai ter que comprar o Porsche do ano passado. Aí é complicado, né? Coitado deles, né? E a Folha, mais uma vez aí, defende o andar de cima aí, tentando provar para você que você pagar menos imposto é ruim. Mas quando o rico paga menos imposto é bom. Então, a Folha tem lado. Se a Folha pensa assim, eu fico com pena do pensamento da Folha e dá para ver, então, de que lado que a Folha está defendendo. Pois é, eu reforço aqui o que eu costumo falar com frequência sobre essa questão da gente enxergar quem é o emissor da mensagem e o que querem por trás disso. Ao falar e associar que o Lula, ao fazer uma reforma onde há mais justiça social e falar que isso é uma demagogia e jogando isso para o papo de é uma ideologia, está tentando fazer uma média com as pessoas, observa justamente que o andar de cima não tem interesse algum em discutir justiça tributária. Por isso que eu falo que aqui no Brasil é um baita de um cabaré fiscal, porque aqui as pessoas de maiores rendas podem simplesmente conversar, podem jogar, podem brincar com as leis e pagar cada vez menos tributos. Agora, você que ganha até 5 mil reais, você que é professor, como nós conversamos ontem, você que é policial, que é médico, geralmente vai pagar o mesmo que os milionários pagam. E é esse tipo de pensamento que começa a circular nos grupos de WhatsApp, que começa a circular para cima e para baixo, para enfraquecer você. Porque esse, na verdade, é basicamente o intuito. Fazer com que o nosso pensamento sobre esse tipo de questão seja basicamente jogado para o chão e que a gente se desarticule. E dessa forma, obviamente, que a gente não consegue pensar em justiça tributária, né, André? Exatamente. Presley, vamos começar aí no speech do pessoal e dando o recado, é que vocês sabem que o ICL está em festa essa semana, são 4 anos aí do ICL junto com vocês. A gente tem lado também, que nem a Folha, mas a gente está no seu lado. Então vocês sabem disso aí, a gente sempre entrega as notícias, as opiniões para você aí, sempre com viés progressista, sempre pensando
em vocês aí. E nesses 4 anos aí de ICL, a gente está chamando vocês para fortalecer o ICL, porque nem a gente fala, né? Quem paga a banda escolhe a música. E aqui quem paga a banda são vocês. A gente não tem nenhum banco, bet, coach que está pagando a banda aqui. Então a gente só deve a vocês aí essa qualidade de informação. Então, gente, a gente está chamando aí vocês para fortalecer o ICL e quem entrar essa semana como membro solidário vai ganhar aquele monte de brinde que a gente mostrou ontem, né? Então, cadê os brindes aí? Vamos colocar eles na tela. O livro autografado aí do Eduardo Moreira, Travessia de Eduardo Moreira. Vai também o livro do Felipe Neto, Como Enfrentar o Ódio aí, que tá um sucesso de vendas aí. Vai ganhar o boné cubano do ICL aí que eu tava usando ontem, se vocês gostarem, ó, já se inscreve. Vai ganhar também o baralho do Eduardo Moreira aí, do Eduardo Marinho do ICL, com um monte de frases motivacionais pro seu dia. Vai ganhar a pulseira da comunidade do ICL aí e também o certificado digital de membro solidário aí do ICL. Então, tudo isso vai ser para vocês. Então, gente, se inscreve aqui embaixo, iclmercado.com.br e fortalece a nossa luta. E lembrando que a gente tem hoje à noite, às 8 horas, uma super discussão que vai ter um monte de gente muito importante aqui, ó. Renato Freitas, Jones Manuel, Márcia Tiburi, Manuela Dávila, Gessé Souza, Lindenberg Faria e o Eduardo Moreira vai fazer essa mediação, porque é para a gente tentar saber como que a esquerda precisa recuperar esse espaço perdido aí. Então, gente, vai ser ótimo esse debate. Não percam hoje às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo aí do ICL, tá bom? Agora a gente passa aí para nossos amigos do Rolê ICL aí, que estão logo em seguida, aí o William Deluca e o Gublo Noblar, e a gente volta às 11 horas da manhã, tá certo? Um abraço, gente, e até a próxima. Grande abraço e até amanhã. O ICL está completando 4 anos na linha de frente de lutas importantes e decisivas para o país. Temos motivos para comemorar, mas com certeza um longo caminho pela frente. A riqueza de nosso país continua nas mãos de poucos. A emergência climática avança ano após ano. A desinformação e as fake news envenenam a democracia. A ganância dos poderosos destrói famílias sem nenhum remorso. E a extrema-direita segue crescendo e é uma enorme ameaça para o Brasil. Por tudo isso que o ICL não pode e não vai parar. Enquanto houver injustiça, ódio e opressão no nosso país, seguiremos lutando sem descanso. Ainda tem muita luta pela frente. Assine o ICL e lute com a gente.